Eu separei aqui alguns, não em ordem cronológica, mas é interessante pensar que o primeiro true crime que eu tenho registro, assim, ou que eu conheço, foi O Bandido da Luz Vermelha, lá de 68, filme do Rogério Ganzella, que fala muito bem sobre como a mídia costuma influenciar nesses casos que acontecem de crimes reais. O Bandido da Luz Vermelha também teve capítulo na Linha Direta, inclusive, né? Sim. Não sei se vocês chegaram a acompanhar. Mais um momento de trauma, assim. O que eu acho interessante dessa produção específica é que ela foi feita muito próximo dos casos quando os crimes aconteceram, né? Então tava tudo muito, muito quente, muito fervente, e fazer um filme de 68 é muito diferente do que fazer um filme hoje, né, gente? Então, assim, E é muito engraçado, porque quando eu era criança e eu ouvi também a questão, acho que o Linha Direta deve ter oferecido Bandido da Luz Vermelha pra mim em algum momento, parecia que uma coisa tão recente, parecia que invadia a minha casa em 92, em 94, pra poder fazer alguma coisa da década de 60, ele tinha uma imagética que ele foi conhecido como Bandido da Luz Vermelha porque ele usava uma luz vermelha pra invadir a casa das pessoas e cometer vários crimes e delitos, né? Acho que foi a primeira obra que falou sobre isso, lá em 68. A gente tem o Lobo Atrás da Porta, que, bom, os filmes que a gente tá falando vão passar aqui na tela, mas a gente tem o Lobo Atrás da Porta, filme de 2013, com Leandra Leal, Milen Cortaz, baseado na história da Fera da Penha, que eu não vou contar o que ela fez, porque seria contar o final do filme, do Lobo Atrás da Porta, que é um filme excelente, e ele meio que subverte um pouco o que a gente espera de True Crime. Vocês já viram? Já viu? O que você achou? Curte? 10 de 10. É muito bom, né? Já viu, Liza? Maravilhoso, achei esse filme excelente. Eu acho ótimo. Tá aí na tela agora, que vocês estão vendo. É a Leandra Leal e o Milen Cortaz, que estão muito bem. Eu amo os dois, então eu sou suspeito pra falar. Os dois são incríveis. Porque eles são excelentes atores. Um outro true crime que a gente não para muito pra pensar que é de fato um true crime é Última Parada 174, filme de Bruno Barreto, de 2008, que é muito interessante porque fala sobre um grande crime que ocorreu, que foi o crime da chacina da Candelária, que vai ganhar uma produção, acho que é um documentário, inclusive. É uma série ficção. Candelário. Perfeito. E aí, você tá ligado aí sobre o que tá acontecendo nessa série? Eu tô bem por fora. Acho que são 4 ou 5 episódios. É uma série que vai contar o caso do ponto de vista dos jovens e das crianças. Tem, inclusive, a participação de alguns sobreviventes, assim. Estreia agora no final do mês na Netflix. Eu tô bem ansiosa pra ver como é que eles vão abordar esse caso. Só uma rapidinha, tá? A Última Parada no 74 não é sobre a Candelária. Sim. Mas Tá, é porque a gente que vai chegar lá. Você colocou as duas coisas juntas, eu tô aqui. E agora? Peraí, eu perdi alguma coisa? Estou errado? Não. Eu não vi esse episódio de Peraí, alguma coisa... É porque o Sandro, que sequestrou o ônibus, o 174, ele foi um dos sobreviventes da chacina da Candelária. Obrigado. Eu tô aqui, gente, eu perdi alguma coisa do bonde da história. E o filme faz uma conexão bem interessante de como você negar a resolução de casos envolvendo pessoas especialmente marginalizadas, periféricas, que eram eles, a maioria, assim, garotos marginalizados, fez com que ele crescesse sem assistencialismo nenhum e deu no que deu, não é mesmo? Então é um filme bem interessante para refletir sobre essas consequências. Acho que todos deveriam assistir. Indo um pouco mais para a seara documental, temos um excelente documentário que eu acho muito bom mesmo, que é o Caso Evandro, de 2021, baseado no projeto Humanos, do Ivan Mizunzuki. E, cara, muito bom. Alguém aqui acompanhou? Alguém tá ligado? Eu gosto bastante. Eu acho que é um dos casos de true crime que eu sempre coloco como referência de boas representações, assim, porque eu acho muito bom que ele vai além só desse caso, ele usa esse caso para fazer um panorama histórico, social, político muito importante, e é um caso que teve uma influência, quer dizer, um documentário, uma investigação que teve influência na resolução do caso, né? A gente viu depois o caso do Leandro Bossi ser resolvido com a ajuda do Projeto Humanos, então eu acho uma representação excelente, um belíssimo exemplo. Eu acho que quando isso acontece quando o projeto ele atinge, assim, é o que o Linha Direta buscava fazer, né? Sim. Muita gente não lembra disso, mas o Linha Direta sempre no final tinha, se você viu este homem, eu morria de medo, meu Deus. A pior parte. Será que eu vou ver esse homem? Eu tenho uma história bizarra disso, Conte. porque eles contratavam bastante figurantes. Eu, enquanto criança, não sabia. Uhum. Um figurante era o meu pirueiro. Não. Meu Deus. Você achou que era ele, de fato? Não. Eu achei que era ele. Eu não queria ir pra escola mais. Tava lá o Kainan ligando por Linha Direta. Eu conheço o criminoso! Ele tá aqui. Eu fiz isso. Dirige aqui, meu Deus! Felizmente resolveu-se o grande engano, mas quase que eu coloquei meu pirueiro na cadeia. Pois acho que rolava isso quando a gente era criança, a gente não tinha uma noção de que era uma reconstituição, uma simulação. Eu lembro de vários crimes que eu via e fiquei, cara,
meu Deus, como eles filmaram isso? Eu sabe? ficava assim também. Eu morria de medo daquela pessoa aparecer no meu quarto 11 horas da noite. Era o meu maior pânico. Exato, porque quem era que apresentava mesmo? Era o Eu não vou lembrar o nome dele. Sérgio, não é Sérgio Chapelin. Não. Não, Sérgio Chapelin era do a outro gente programa. não vou lembrar. Mas enfim, um grande apresentador e parabéns. É. Mas ele falava no final, se você viu essa pessoa... Cara, E era uma voz marcante, por era uma favor, coisa assim cara. que ficava. com a E gente. era tipo assim, era noite de quinta-feira, você já tava indo dormir, então ficava na sua cabeça. Pô, mas desde a vinheta, o Linha Direta já te impactava. Nossa, o Linha Direta era embaçado, né? Era embaçado. Nossa. Enfim. Eu lembro que o caso do Crime Joelma, Uhum. ficou na minha cabeça bastante também. Enfim, desculpa aí, produção. A gente, A minha divagação aqui não deu pra não falar. Linha direta é um tópico muito sensível. Mas vai ter que gerar um programa só por Linha Direta. É. Mais um documentário que eu gosto muito, que ele não é tão famoso assim, mas eu acho que ele é o suco do Brasil, não no sentido bom, é o Bandidos na TV. Não sei se vocês conhecem. Uhum. O caso do Wallace Souza, um apresentador de TV, foi acusado de encomendar os assassinatos para poder cobrir os assassinatos em primeira mão e assim fazer o seu programa ser o primeiro de audiência. Não só isso, mas ele tinha vários inimigos que apareciam falecidos, digamos assim. Terminados. E aí ele foi preso, e depois ele morreu, e aí o caso até hoje ele é meio nebuloso, e o documentário da Netflix fala disso de uma maneira muito interessante. Isso é muito Brasil. Gente, Isso é total. É tipo o grande filme que eu gosto muito, que é o Abutre, né? Com o Jake Gyllenhaal. Ah, esse filme é bom. Então é um pouco essa vibe, assim. Se você não viu, veja. Eu acho pensei em Late Night with the Devil. Não lembro o nome dele em português, perdão, mas... Entrevista com o demônio. Entrevista né? com o demônio. Muito bom. É muito bom. tipo Hermes e Renato. A gente conversa com o demônio. Padre que medo, né? Que medo. Mas, de fato... Aliás, quando você via a entrevista com o demônio, você pensa, isso no Brasil aconteceria muito. Exato! Muito. Primeira Isso aí vez era um que você domingo falou. à tarde, É, gente. nossa, que... É um domingo à Dá tarde licença, dos vocês anos estão conversando com o 90, tá? demônio agora, gente. Pô, o Pô, Gugu 2024. invocava a galera na Já banheira, fizemos né? isso há muitos anos. Imagina, passando na frente. Pô, o muito demônio bem. dançava com óleo na banheira lá. Que Junto com a Gretchen Van Damme. Pelo amor de imagina. Deus. Depois pegava sabonete na banheira. Ele já é de casa. Mas enfim, continuando, a gente tem também Elise Matsunaga, Era Uma Vez um Crime, que é um documentário que eu diria que ele é um documentário que mudou a visão pública sobre uma pessoa condenada, né? Uhum. Isso não é uma coisa muito comum de se acontecer, porque Elise Matsunaga era vista como um monstro imperdoável que assassinou o marido, e não entrando no mérito sobre inocência ou culpa, o mérito é se ela foi julgada, culpada, e ela foi, mas fez a gente perceber que é um caso com mais nuances. Eu acho que sempre que um documentário vem com essa proposta, ele é muito proveitoso, porque mostra que nem tudo é tão maniqueísta, nem tudo é tão preto e branco. E foi quando, 2021, foi quando eu percebi que as pessoas estavam muito ligadas nisso, assim, porque rolou uma Bombou discussão. muito. Bombou muito. Foi um atrás do outro. Foi. Né? E rolou muita discussão. Eu lembro do meu trabalho, né? Eu trabalhava na TV na época e todo mundo chegava. Não, você viu? Você tem que ver. Porque não sei o que. Porque Elise Matsunaga, Não, porque- picadinho do marido. Não, e olha como é que eles fazem isso, como é que eles fazem aquilo, porque rola toda a questão da produção em torno daquilo, sim. né? O fascínio é muito Nossa, foi muito, foi uma comoção muito forte. Eu né? sinto que a pandemia teve uma influência nisso, sabe? Com certeza. Tava todo mundo em casa, Absolutamente. e quando você acompanhava um caso, você se sentia, eu quero participar de algo, né? Então acho que a galera ficava meio se fingindo de detetive, assim. Tem um documentário que eu não vou citar aqui, porque eu tô falando de brasileiros, mas que eu amo, cito sempre que posso, que é Don't Fuck With Cats, que é da Netflix. Maravilhoso. Eu acho muito bom. Não peguei sabe? esse, não. Assista quando você puder, Tá. é muito bom. Don't Fuck With Cats é um caso bem interessante. Enfim. Mas aí, continuando, em 2022 nós tivemos Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez, que eu não era nascido quando aconteceu, você... Eu já. Eu tinha acabado de nascer, só pra deixar isso claro. Tá. Mas é um caso que reverberou e reverbera até hoje. A Sim. Glória Pérez conseguiu mudar a lei, se eu não me engano, né? Ela foi. Esse caso é muito emblemático porque eu, quando era criança, ouvi falar pela primeira vez assim disso, mas não prestei muita atenção. Só sabia da questão da Glória com a filha e tudo mais. Aí quando, né, o documentário saiu, né, a série saiu quando o crime fez 30 anos, em 2022. E foi a discussão que levantou em torno, assim, e quando eu fui ver, eu fiquei muito impressionado por vários motivos. Primeiro, que o crime por si só é muito chocante, né? E depois toda a exploração midiática em cima do crime, porque ela era muito famosa. Imagina, ela era a filha da autora da novela das 8, ela era a protagonista da novela das 8, que estava no ar. Ela estava no ar enquanto... Tipo, o crime aconteceu enquanto ela estava gravando a novela. Isso é muito louco. Ela saiu da gravação e foi assassinada. Então, durante a história. Então, toda a comoção, e uma das coisas que me chocou muito, porque como eu não lembrava, não sabia de nada, me chocou muito foi o enterro, a cena do enterro,
Porque, primeiro que a série, ela traz as gravações do dia, assim, né? Porque tudo foi amplamente documentado pela mídia. E depois as pessoas, elas, assim, em cima da cova, em cima Inclusive o assassino. inclusive o assassino, Exato. né? Meu Deus. Então, assim, e depois quando começa a desconfiar, porque logo em seguida já começa a desconfiar dele e tudo mais, né? Então toda a construção da série e a maneira como a série foi dividida é muito interessante. E o impacto que o crime e a força que a Glória teve na época pra poder... porque ela não conseguiu mudar em relação ao crime que aconteceu com a filha dela. Mas outras pessoas foram beneficiadas depois com a mudança da lei, né? Que realmente ajudou a mudar a lei. E, assim... toda a maneira que... Porque eu tenho um pouco de receio, assim, de como que as coisas vão ser exploradas nesse tipo de documentário. E eu achei muito interessante a maneira como eles exploraram a história inteira, mas pelo viés da justiça, falando um pouco sobre a cobertura até da época. Então, assim, cada episódio ele se detém num tema, né? O crime, a investigação, a cobertura. Então, acho É um bom documentário. É muito bom, Um é bom um documentário. bom documentário, super recomendo. Pois é. E agora do que tá vindo por aí, né, do True Crime, nós temos Praia dos Ossos, que está em produção, que é uma série baseada no caso da Ângela Diniz, que já rendeu um filme recentemente com o Isis Valverde, né? Uhum. Sim. Enfim. É. E, Vamos e seguir? aí... Mas aí a série tá sendo produzida com a Marjorie Este Ano, se não me engano, no Isso. papel da Ângela Diniz, né? E o rapaz que eu esqueci o nome, que é o Emílio... Enfim, o rapaz. Rapaz. E, além disso, nós temos também a série Tremembé, que está em produção pela Netflix, que vai contar... Prime Video. Prime Video. Perdão, Prime Video, amo vocês. Mas está em produção, né? E ela vai falar sobre os casos do Alexandre Nardoni, Suzane von Richthofen, Elise Matsunaga e todas as pessoas que estão no presídio de Tremembé, que de fato Meus se tornou vizinhos. um lugar, né? Como você pode... Quase um BBB. Eu estou As chamando avessas, de Orange Danny Black brasileiro. Porque, de fato... E se parar pra pensar, teve um lance da Suzane von Richthofen namorar... É, desde e aí depois da Elise outra pessoa Matsunaga namorou a mesma e mulher. Sandrão e protege não sei quem na cadeia. Então, assim, é um BBB dentro da cadeia, de certa Gente, forma. verdade, né? Bizarro. Então, foi sagaz pensar em fazer isso, né? Mas tem um lance que ela vai ser ficcional, não é isso? Uhum. E eu acho que seria... Eu curtiria mais uma pegada documental, porque, pô, tanta coisa pra explorar. Acho que vai ficar um pouquinho caricato a hora de The New Black mesmo. Meu medo é esse. Mas vamos ver, né? Mas eu estou ansioso. É Quem curioso. que foi? Eu esqueci quem foi escalada pra ser a Suzane von Richthofen, mas não vai ser. Marina Rui Barbosa. Como Isso, você esquece de perfeito. Marina Rui É. Barbosa? É porque eu lembro que rolou um boato de que a Carla Dias poderia reprisar o papel, mas ela A Carla Dias chegou ela a deu ser... um ponto final, né? Ela chegou a ser convidada, mas ela educadamente recusou convites que ela queria. Também ela já fez a Suzane von Richthofen em 3 filmes, acho que ela ia ficar meio esquisito, né? Tá na hora de Sinceramente. seguir a vida, né? A mesma Sim, atriz né? em outro... Enfim, né?